Olá, meu caro candidato. Olá, minha cara candidata. Tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer duas coisas, né? Primeira delas, vou fazer uma pequena propaganda. E aproveita e já se inscreve no meu canal, né? Segundo, eu vou corrigir várias questões aí de concursos públicos de administração financeira orçamentária. Muito bem, então vamos à primeira delas, né? Você vai lá digitar na sua barra de endereços institutoexpresso.com.br, né? Você deu o seu cliquezinho ali, pronto, né? O seu enter vai aparecer nessa página. Nessa página aqui você vai, né, clicar em login, você clicou login, opa, apareceu essa aqui, olha, a página de login. Como você, se você não é aluno, você vem aqui, cadastre-se, clicou aqui, né, e vai aparecer aqui. O formulário de registro, professor, perfeitamente. Você vai fazer uma fichazinha, pode utilizar o seu nome verdadeiro, pode utilizar apelido, o que você quiser, para que você fique à vontade. Clicou, eu recebo, aí eu mando um e-mail para você. Aí vai ter os meios de comunicação, né? Eu me comunico com meus alunos via WhatsApp, né? Via Facebook e via e-mail, claro, né? E de vez em quando Skype, né? Muito bem. Vamos adiante agora. Professor, mas eu estou impresso. Então, ao invés de digitar apenas institutoexpresso.com.br, barra login, barra novamente, você vai aparecer aqui e o processo você já sabe. Agora sim, vamos ao que interessa. Isso, professor, eu quero ver questões, né? Detonando a banca. Vamos lá, né? O pessoal gosta disso, detonando a banca, né? Eu gosto de outras também, né? Vamos lá. Concurso Secretaria da Fazenda de Goiás 2018. Muito bem. Veja, a primeira coisa, né? Eu tenho lá pouco tempo de prova. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada geral na questão. Aí eu vi que, bom, já deu para chamar a atenção, porque estão em maiúsculas, né? Tem lei de responsabilidade fiscal aqui. Aqui me aparece a palavra relatório. A alternativa A, relatório resumido de execução orçamentária. A alternativa B, relatório de gestão fiscal. A alternativa C, relatório de gestão fiscal. A alternativa D, relatório de execução orçamentária. A alternativa E, relatório de gestão fiscal, né? Tá certo? Que outra informação chama a atenção? Professor, tem umas datas aí, olha, 28/2/2018, 30/1/2018, né? Muito bem, 30/1/2018, 30/1, aí lá em cima, 28/2018. Bom, primeira coisa, né, antes até de ler a questão, lógico que na prova ninguém dá essa paradinha para dar explicação. Você vai com ela já daqui para você desse vídeo, né? Então, veja, nós temos dois relatórios muito importantes. O primeiro relatório o RREO. RREO. Relatório resumido de execução orçamentária, ele veio com a Constituição de 1988. Ele se encontra no artigo 165, no parágrafo 3º, né? E vai dizer assim: o relatório resumido de execução orçamentária será emitido pelo Poder Executivo. Relatório resumido de execução orçamentária, execução, Poder Executivo, né? São essas duas palavras. E será emitido bimestralmente. Bimestralmente, janeiro, fevereiro, relatório. Março, abril, relatório. Maio, junho, relatório. Julho, agosto, relatório. Setembro, outubro, relatório. Novembro, dezembro, relatório. Muito bem, são 6 relatórios por ano, o professor tem que ser emitidos, perfeitamente. Só que tem um prazo, não é? Esse prazo é em até 30 dias após o fim do bimestre, né? Tá certo? Quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, ela incorporou esse relatório e ela detalhou o que deveria ter nesse relatório resumido de execução orçamentária. Entre outras coisas, orçamentária tem o balanço orçamentário. Nós temos 3 balanços na administração pública de acordo com a Lei 4.320/68, que tem o nome de, começa com a palavra balanço. Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial. Não é? Falou relatório resumido de execução orçamentária, é o balanço orçamentário, professor. Não tem problema. Muito bem. Agora, veja bem, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal criou um novo relatório, que é o chamado Relatório de Gestão Fiscal, o RGF. O RGF, professor, sim. O RGF é um relatório que deve ser emitido pelo Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e pelo Ministério Público, né? É um relatório de gestão fiscal. E esse relatório é um relatório quadrimestral. Quadrimestral, tá certo? Então quer dizer que são 3 relatórios por ano? Perfeitamente. 12 dividido por 4, dá 3, né? Tá? Então, 3 relatórios por ano. Professor, e qual é o prazo para a emissão deles? Não é? Em até 30 dias do final do exercício. Então, isto aqui já me ajuda bastante na questão, porque, olhando para a questão, né, eu percebo o seguinte, olha aí, né?
Ah, tá, as datas, professor, né? Se é 30 dias, né? Ah, olha lá, eu vou para o finalzinho, né? De acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o comparativo entre limites que trata a lei e os montantes das operações de crédito, inclusive por antecipação de receita de um determinado Poder Executivo Estadual, é emitido no final do terceiro quadrimestre. Ó, terceiro quadrimestre? Ah, professor, é o quadrimestre onde está dezembro, né? Acabou o exercício perfeitamente, né? Terceiro quadrimestre de 2017. Então, logicamente que esse relatório, ele é até 30 dias do início de 2018. Então, eu já vou tirar fora, porque está 28 de fevereiro, está fora, né? Tá? Além de colocar mais de 30 dias, né? O RGF, 30 de janeiro, tá ok, tá dentro dos 30 dias. O relatório de gestão fiscal, 28 de fevereiro, tá fora. Não é? É até 30 dias, não é até 60 dias, 58 dias, né? E assim por diante. Até 30 dias, tá ok, tá ok. Então, professor, agora nós temos três alternativas possíveis. Só que ele me ajudou mais uma vez aí. Qual professor? Veja, ele disse o seguinte, né? De um determinado Poder Executivo Estadual emitido no final do terceiro quadrimestre. Ora, relatório resumido de execução orçamentária, apesar do nome ser grande, ele tem dois bimestres. Ele tem, aliás, um bimestre, né? 2 meses, um bimestre. Agora, relatório resumido, um quadrimestre. Relatório de gestão fiscal, perdão. Um quadrimestre. Então, peraí, professor, se é quadrimestre, tem que ser relatório de gestão fiscal, é claro. Então, eu já vou tirar fora o relatório resumido de execução orçamentária. Então, né, onde tem? Ele já tinha caído lá fora, então agora vai cair AD, né? Tá certo? Ou é a elefante, ou é a alternativa Brasil, né? Tá certo? Então vamos ver lá, Brasil. Relatório de gestão fiscal que deve ter sido publicado em até 30 de 1 de 2018, sendo que o descumprimento do prazo, ou seja, né, ele não entregou até os 30 dias após o final do quadrimestre. O que vai acontecer com o ente, né? Com o poder, na verdade, não é nem com o ente, com o poder, né? Tá certo? Enquanto não for regularizado, ó, até que a situação seja regularizada, né, fica proibido, fica sujeito, fica vedado de recebimento de transferências voluntárias, que muitas vezes o poder conta com essas transferências voluntárias, são aquelas transferências mediante convênios. Então a alternativa correta é a alternativa Brasil, né? Agora, vamos ver aí, né? Sujeito o ente federal a impedimento até a situação ser regularizada de contratação de operação de crédito, exceto destinada a refinanciamento do principal atualizado. Não, né? É a alternativa Brasil, né? Que vai vedar o recebimento de transferências voluntárias. Muito bem. E como é que faz isso, professor? Tribunal de Contas acompanha, meu lindo, né? Tá certo? Muito bem. Para tudo tem sistema, não é isso, né? Vamos lá adiante. Próxima questão. É uma questão CESP-NB, né? Uma questão CESP muito interessante, certo ou errado, né? A alternativa, né? Você sabe disso. Cada uma que você erra numa certa regra geral, né? Há exceções do CESP, mas essa é a regra geral. Então vamos lá. Olha aí. Defensoria Pública da União, né? Contador, não é para qualquer um, não. É para o concurseiro pesado, né? Considere que o ordenador de despesas de um órgão público após o encerramento do exercício fiscal de 2014 tenha recebido a fatura da energia elétrica, lá vem a fatura, né? Relativa ao mês de dezembro, né? Com vencimento para 15 de janeiro de 2015. Bom, né? Então ele está dizendo que encerrou o exercício, que ele recebeu uma fatura de o ordenador de despesas de R$ 200, tem que ser paga, e tem que ser paga até o dia 15 de janeiro de 2015. Muito bem, então vamos ver aqui, né? O restante da questão para entender o que ele quer. Tá. No valor de R$ 200 e que na data do vencimento da fatura tinha verificado a existência de uma previsão orçamentária alocada em restos a pagar no valor de R$ 100 para o pagamento da referida fatura de energia elétrica. Então tá. Então a situação é a seguinte: ele tem uma obrigação de pagar de R$ 200. Mas ele tinha aqui ele colocou previsão orçamentária, é a famosa dotação orçamentária, né? Ele já tem lá uma dotação orçamentária para pagar as despesas, né? Tá certo? E ele só vai pagar efetivamente a despesa se tiver a dotação orçamentária suficiente. Senão ele vai ter que apelar para aquela operação de crédito suplementar, ou uma outra situação que vai se encaixar aqui. Então veja, não é? Terminou o exercício, mas ele tem que pagar em 15 de janeiro.
Então tá, então se ele tinha R$ 100, o que ele vai fazer com esses R$ 100? Ele vai empenhar uma despesa de R$ 100, não é? Vai liquidar essa despesa e quando começar o exercício ele paga, né? Nós temos um caso de restos a pagar. Se ele já liquidou isso em 2014, no exercício anterior, vai entrar como restos a pagar processados. Processado quer dizer liquidado. Se ele só vai liquidar isso em janeiro, né, vai entrar como não processado. Mas aí a energia já foi entregue, já foi prestado serviço, né? É só proceder à formalização da liquidação. Pronto, acabou, né? Ah, muito bem. E os outros R$ 100, professor? Bom, ele vai depender de arrecadação do início do exercício, porque se ele não tinha previsão orçamentária para os outros R$ 100, né, sinal que não foi arrecadado. Então vai ter que arrecadar e vai ter que abrir uma operação para poder pagar isso. Então vamos ver aqui, né? Ah, joia. Vamos ver. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o ordenador da despesa deve providenciar a liquidação e o pagamento de R$ 100. Perfeitamente. Né? Porque já tinha sido empenhada a despesa em 2014, né? Como restos a pagar de 2014. E agora ele vai empenhar em 2015, né? Então não vai entrar como restos a pagar, ele vai empenhar em 2015, ele vai liquidar e pagar a diferença de R$ 100 como despesa de exercício anterior, né? Para lembrar que é uma despesa pertencente ao exercício anterior. Muito bem, está perfeitamente correto de acordo com a lei 4.320/64. Próxima questão também bastante interessante, questão aí de Cefaz Goiás, né? Muito bem, né? Ah, uma prova que foi muito concorrida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso. Bom, ele está falando de lei que modifique o orçamento. O que era orçamento mesmo? O orçamento é uma peça técnica que fixa despesa e estima a receita para o exercício seguinte mediante autorização legal. Ah, sim, professor. Então é uma lei. Ah, isso, né? E foi aprovada por quem, professor? Congresso Nacional. De quem foi a iniciativa? Poder Executivo, artigo 165. Agora, no Congresso Nacional, para antes dela ser aprovada, esse projeto de orçamentário tem que passar pela chamada CMO, artigo 166 da Constituição Federal, Comissão Mista do Orçamento. Agora, emendar o orçamento, sela uma lei, o que pode alterar uma lei? Direito constitucional, só outra lei, professor. Ah, o orçamento é uma lei ordinária, então só outra lei ordinária, ou seja, da mesma natureza, pode alterá-la. Essa alteração, por meio de outra lei, é o que se chama de emenda ao orçamento, né? Mas, olha, emendar o orçamento, né, é mais elaborado do que isso, porque, veja, o que é orçamento? Peça técnica que fixa a despesa de uma receita. Só que pelo princípio do chamado equilíbrio orçamentário, lá do artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, as despesas não podem superar as receitas, ou seja, eu não posso ter mais despesa fixada do que receita prevista. Então tá, nós temos uma previsão para o município de R$ 50 milhões de receitas para 2022. Então nós só vamos poder empenhar, não, aliás, empenhar nada. Empenhar nada. Empenhar quem faz ordenador de despesa. Nós só podemos fixar, né, despesas no valor de até R$ 50 milhões. Fazendo uma equação bem simplesinha, lógico, para fins didáticos aqui. Ah, muito bem. E a hora que eu vou emendar o orçamento? Então, como é que fica, professor? Bom, então, neste caso, no 166, ele vai dizer muito claramente, você pode emendar o orçamento desde que você obedeça a alguns critérios. 2 critérios mais importantes aí que nós temos, né? Aliás, 3 critérios, né? 3 critérios. Tem que ser, primeiro, compatível com plano plurianual e lei de diretriz orçamentária. Se não for, não pode emendar. Segundo critério, né, professor? Só poderá ser emendado desde que sejam anuladas despesas. Espera aí, se eu tenho R$ 50 milhões de receita prevista e R$ 50 milhões de despesas fixadas, eu não posso criar mais despesa. Então, se eu acho que aquela despesa é mais importante, então o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, trocar uma despesa pela outra. Como é que eu faço isso? Anulo uma despesa que já está fixada e fixo a despesa nova por meio dessa emenda ao orçamento. Ah, tá. Né? E qual é o terceiro critério? Tem 3 despesas que a Constituição impede que sejam anuladas. Encargos com pessoal,
Servidor, você vai estar garantido do Estado, né? Encargos que o pessoal não pode mexer, lógico. Você trabalhou, é um direito seu, prestou serviço à sociedade, de receber, ponto, acabou, e ninguém questiona isso, né? Tá certo? O serviço da dívida, não pode anular essa despesa. O que é serviço da dívida? É os juros da dívida pública fundada, né? E por que não, professor? Ué, porque o mercado financeiro, se é dívida, deve para quem? Para o mercado, não é isso? O mercado financeiro é como Deus, com a diferença que Deus perdoa, mercado financeiro não, né? E terceiro, não pode anular a despesa das chamadas transferências constitucionais tributárias. Que transferências, professor? Você vai lá na Constituição, no capítulo da ordem tributária, né? Tá certo? Se não me falhar a mente, são 157, 158 da Constituição Federal, né? E vamos dizer assim, parte do imposto de renda e proventos de qualquer natureza arrecadada à União pertence ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Parte do IPI arrecadado pela União pertence ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Né? O imposto territorial rural arrecadado pela União, 50% pertence ao município. E se este assinar um convênio na União, no qual ele vai fiscalizar a arrecadação, 100% fica ao município. Quem disse isso? A Constituição, que é a maior manifestação, né, da vontade do povo brasileiro no campo jurídico. Então, se ela disse, como é que eu vou anular essa despesa? Então, o 166 está tratando disso, né? Tá certo? Então, veja aqui, olha só, eu trouxe aqui o 166 para você, olha lá. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indique os recursos necessários, né, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa. E o terceiro, excluem-se, quer dizer, não posso anular o quê? Dotações para pessoal e seus encargos, servidores, agentes públicos, né? Serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais de estados e municípios DF, né? Muito bem. Então, portanto, voltando para a questão, tá? As emendas ao projeto de lei de orçamento, aos projetos que modifiquem, somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano de governo, não é plano de governo, é PPA. Indique os recursos necessários, sim. Admitido apenas provenientes desde que não comprometidos, superávit financeiro apurado, não tem nada a ver. Sejam apresentadas em comissão mista permanente o parecer quanto à compatibilidade, não é plano diretor estratégico, é PPA, plano plurianual. Esse é o nome que cai na sua prova, é o nome que está na Constituição. Mas eu acho, nessa hora a gente não acha nada, a gente segue o que o examinador que está na Constituição, o examinador gosta na prova. Acabou, o resto deixa para lá. Indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes do produto de operações de crédito, nada a ver, né? Então a alternativa correta é indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa, excluídas, entre outras, as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos com o serviço da dívida. A alternativa, elefante, né? Tá certo? A alternativa, elefante. Olha aqui, né? Bonitinho para você, né? Eu vou dar uma paradinha e vou fazer um outro vídeo com mais questões, lógico, né? Porque esse aqui já está ficando muito extenso e a minha garganta está irritadíssima, né? Eu volto já.